paz do Senhor, igreja linda. Que igreja linda, que atmosfera formada é essa, gente? Já está tudo pronto, que coisa maravilhosa, extraordinária estar aqui com vocês. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a esse casal maravilhoso que perfuma, né, a ambiência, por onde eles passam, eles exalam o aroma de Cristo, a leveza do Evangelho, a fluidez do Evangelho, não tem nada segurando, é tudo fluido e você percebe isso facilmente. Eu os conheci há muitos anos atrás, ali na sede, quando eles eram líderes de jovens, né? E eu andava sempre com os pastores, pastor Silas e pastor Elisete, que somos amigos há muitos anos. E eu os via trabalhando lá na igreja, eu achava lindo, né, a maneira como eles trabalhavam, como eles fluíam em Deus. Então, encontrá-los anos depois, à frente de uma igreja, e chegar e desde a porta já sentir a presença, a ambiência, é muito bom, gente, é muito gratificante, como a gente fica feliz. Amém? Parabéns pela igreja linda de vocês, parabéns pastor, parabéns pastora, todos os obreiros, muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu queria pensar hoje, culto da vitória, né? A gente traz assim, muita expectativa, busca, e eu senti uma presença tão grande de Deus na oração do pastor, uma oração tão linda, né? Ele tem um chamado lindo na intercessão, lindo. Muito linda a oração dele. A oração dele tem um canal assim, sem detença. Ela vai, só vai, né? E você pensa que a sua oração fica no ar, no chão. Como é que é? A nossa oração fica diante do trono de Deus, nas salvas, né? A Bíblia fala em Apocalipse que diante do trono de Deus há 24 anciões, dia e noite, noite e dia, 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. E eles seguram salvas que contêm as orações dos santos, que somos nós. As nossas orações, elas têm destino certo, as nossas orações sobem e elas governam a terra. Que as nossas orações vão ao céu, vão ao coração do Pai, e o Pai age, ou melhor, o Pai reage às nossas orações. Deus 100% reativo, Ele reage às nossas orações. E sempre que eu vejo algum mover grande, algo muito grande acontecendo, e eu vou compartilhando com vocês algumas coisas que Deus fala em meu espírito, eu vou também já começando a palavra, e eu já vou também falando palavras proféticas sobre vocês, à medida que o Espírito for me dando. Então eu creio que sempre que há um grande mover na terra, que mexe com o interior do homem e que produz um profundo quebrantamento, e esse profundo quebrantamento gera um grande mover de oração, são momentos que Deus está promovendo grandes disrupções na nossa história, na história da humanidade, para trazer tempos novos, moveres novos, derramar novo sobre o seu povo, porque o nosso Deus é um Deus de coisa nova. Ele é um Deus de coisa nova. Basta você analisar como as coisas vão mudando, como as coisas vão ficando obsoletas, tudo vai se transformando novo dia a dia. Então, se você lembrar, o mover que foi derramado sobre toda a terra durante a pandemia com as orações, e o que isso produziu para que sim viesse um novo tempo, com um novo derramar, sabe? Eu me lembro que eu ficava por horas e horas no altar orando, chorando e clamando pela igreja, né? Eu era pastora da igreja, era presidente da igreja, então eu clamava muito todos os dias para que não houvesse óbito, para que as pessoas fossem curadas, e isso produziu, sabe, um legado muito grande. Nós estamos vivendo. A gente pensa e concentra muito a nossa atenção nas dores, mas nós temos que trazer o nosso foco para o que Deus produz através dessa dor, porque toda dor, ela traz um peso da glória de Deus quando a igreja trabalha essa dor. E foi o que a igreja brasileira fez, e a igreja no mundo todo, eu creio, mas a igreja brasileira chorou muito diante de Deus
na pandemia, né? Então, eu creio que nós estamos vivendo esse novo de Deus que veio de lá, desse grande mover de oração, desse grande depósito de oração. Havia dias que o nosso altar ficava como purpurina, cheio de dourado. E os irmãos iam tocar assim, os que estavam comigo, que nós éramos um grupo muito pequeno, devido ao isolamento, e quando pular, apertava assim, ela não tinha matéria. Era uma coisa linda de se ver. Lindo, nós vivemos isso. Então, só para lembrar a gente que nesses momentos, desses moveres, acontecem grandes coisas no meio da igreja, passam despercebido, e nós temos que trazer para nós o sobrenatural de Deus, porque nós fomos convidados para o reino de Deus. No reino de Deus não tem nada natural. Natural é o homem caído lá no Éden. Tem o sobrenatural, que é o homem caído transformado numa nova pessoa, numa pessoa cheia de Deus, o Espírito Santo no seu interior, ativo, com poderes para fluir palavras e as coisas acontecerem. Então, quando nós vamos lembrar do chamado de Moisés, o chamado de Moisés nasceu pelo clamor do povo. Êxodo 3 registra que o povo clamava e estava em grande aflição, e Deus se apresentou a Moisés e disse: Moisés, eu vim porque eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi as suas aflições. Esse é o nosso Deus, que Ele ouve, e quando Ele ouve, Ele olha e Ele muda, Ele intervém no curso da história. Ele não é um Deus estático, não é um Deus omisso, não é um Deus covarde. Ele é um Deus que te mandou para cá com um desígnio, com um chamado, e que vai te recolher no dia certo, na hora certa. E eu declaro profeticamente que você cumprirá todos os seus dias, nenhum deles, nenhum dia menos você viverá. Você viverá todos os seus dias, cumprirá o seu desígnio e o seu chamado. Então, esse grande mover da história, que foi a libertação do povo de Israel ali no Egito, foi provocado, promovido por um grande clamor. O povo orou e Deus respondeu. E em toda a história é assim. Quando a gente vai ver a maneira como Deus reage às orações, ali em Juízes, quando há o mover de Débora, foi também assim. Registra-se em Juízes que o povo estava vivendo sob a mão de comando violento de Jabim. E o povo estava sofrendo violência, diz o texto. E aí Deus levanta Débora. Então, nós entendemos que as dores do povo trazidas em oração, ela promove grandes moveres de libertação e de crescimento pessoal e comunitário, pessoal e coletivo para o povo de Deus. É assim. Quando a gente vai ver lá em Paulo, em Atos capítulo 9, quando Ananias é designado para ir até Paulo, ele é designado e o Senhor Jesus diz a ele: vai, que ele está orando. E aí Deus vai. Então, o nosso mover de oração, ele levanta pessoas para nos abençoar. O Salmo 118 diz que Deus está no meio daqueles que nos ajudam. Então, quando eu clamo por uma resposta, quando eu clamo por algo, Deus suscita alguém, Deus levanta alguém. Isso é muito lindo de ver. E quando nós vamos pensar sobre isso, eu quero pensar junto com você hoje sobre o Salmo 25. O Salmo 25, ele vai falar... Davi roga, a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Sabe, uma oração que a igreja desse tempo, desse mover, a igreja de hoje, ela precisa despertar e orar sim pelos seus inimigos, para que Deus venha abater os nossos inimigos. Parece-me que por um tempo a gente esqueceu disso, mas Deus tem falado muito ao meu coração para que nós oremos, para que Deus venha sim contra os nossos inimigos, humanos e não humanos. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 12 que Ele está diante do trono de Deus 24 horas, acusando os nossos irmãos. Não é o mundo, Ele só milita contra a igreja.
não é com o mundo. Então nós sabemos que lá também está escrito, mas o sangue de Jesus, o sangue vertido na cruz é que nos dá vitória. É este sangue vertido na cruz, é o poder da ressurreição, é o poder da ressurreição que faz com que eu e você recebamos a salvação, recebamos a restauração, recebamos a libertação, a liberdade e o ano aceitável do Senhor. É o poder da ressurreição que faz com que nós saiamos da tristeza e possamos receber a alegria que é a pessoa de Jesus. No lugar das nossas cinzas a gente recebe ornamentos, para que nós sejamos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, e o seu nome seja glorificado na nossa vida. O Salmo 25 vai dizer assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. E isso aí já é um clamor, sabe? Quando nós colocamos a nossa alma diante de Deus, intelecto, vontade e emoção. Todo o quebrantamento que é produzido no nosso entendimento, sentimento, e isso nós derramamos diante de Deus. Essa é a senha, essa é a chave para abrir o coração do Pai. É o quebrantamento. A nossa roupa de santidade, ela não é vista por Deus pelos prazeres ou qualquer outra coisa que você diga não. Talvez se você fizer isso no piloto automático, você vai se transformar num coração duro, e Deus não aceita a dureza de coração. Deus quer um coração quebrantado, e foi para esses corações quebrantados que Ele veio, diz Isaías 61. Então é nessa senha que a gente entra, produzindo um profundo quebrantamento no meu coração. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia, apesar dele ser aquele guerreiro que matava 10.000, que desbaratava exércitos e que era invencível, ele era também um homem profundamente quebrantado, profundamente apaixonado por Deus, e tudo dele era para Deus. Então o coração de Davi era derramado, e quando Davi inicia o salmo, ele diz assim: a ti eu elevo a minha alma, porque o Espírito é de Deus, ninguém vai tocar, é de Deus. Deus deu, Deus recolhe o Espírito para ele. Ninguém tem o poder de recolher o seu Espírito, ninguém tem o poder de recolher o seu fôlego. É Deus, foi Deus que lhe deu, somente Ele pode recolher. Mas a alma é você que escolhe. Então Davi diz: eu elevo a ti a minha alma, Senhor, eu te trago. Porque ele já inicia o 2, ele vai dizer: Deus meu, eu em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. A palavra de Deus, ela nos dá uma garantia que uma vez nós confiando no Senhor, nós não ficaremos confundidos. A nossa confiança no Senhor, ela demonstra a nossa fé. Quando nós temos fé em Deus, cremos que Deus existe e é galardoador de todas as coisas, nós passamos a desfrutar de confiança, porque a fé me leva a ter confiança. Por quê? Porque a fé me faz ver, desfrutar dos milagres de Deus, e a partir do momento que eu passo a ver os milagres de Deus, eu passo a ter confiança. Por quê? Porque eu experiencio, eu vivo, eu desfruto, aquilo faz parte do meu dia a dia, eu ter contato com Deus, e eu ver Deus agir, eu ver Deus salvar, eu ver Deus curar, eu ver Deus falar, eu ter realidades com Deus. Isso me faz ter confiança, que é um passo depois da fé, é a minha experiência com o divino. Então ele vai e traz a lembrança, né, do Senhor, que ele confia no Senhor, e pede, já começa a pedir: não me deixe confundido, Senhor. Senhor, não deixa, não permita que todos nós aqui, Senhor, neste culto, fiquemos confundidos. Que a tua maravilhosa graça, a tua luz, a tua verdade, a tua bondade visite todos os que estão online, visite todos nós aqui nessa nave, Senhor, e que ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua presença em nossa vida, e que nós possamos desfrutar do poder da tua presença, colocando ordem em nosso caos, visitando todas as áreas da nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos deu para a mordomia, tudo aquilo que somos mordomos, ó Deus. Venha colocar ordem, Senhor.
Visita-nos, ó Deus, colocando ordem no nosso caos. Verso 3: na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti. Os que esperam no Senhor jamais, jamais serão confundidos. Não serão confundidos, porque a manifestação da glória de Deus, ela traz lucidez e entendimento para todas os nossos raciocínios. Então ele declara isso, né? E ele diz assim: apenas os que transgridem sem causa serão confundidos. O verso de número 4, ele vai dizer: faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todo dia. O que na verdade o salmista faz aqui nos primeiros 7 versos é que ele traz a lembrança de Deus, as provações que na sua humanidade ele passa, as provações que na nossa humanidade nós passamos. Todos nós, enquanto estamos aqui, passamos por esses pensamentos e por essas necessidades, e ele pede que o Senhor o possa guiar. Talvez seja o salmo que eu mais oro, e tenho o hábito de orar a palavra. Então o salmo que eu recorrentemente oro sobre todos os que vêm até a mim, e sobre todas as ambiências que eu vivo, e sobre a minha casa e sobre a minha vida, é o Salmo 23, porque ele afirma justamente isso: o Senhor é o teu pastor e não vai te faltar nada, igreja. Entenda, nós precisamos viver essa realidade, desfrutar dessa verdade. Você abre a boca que Deus te deu uma boca profética, e ao abrir da tua boca, a palavra de autoridade vai sair, e você pode não acreditar, mas se você tem a fé, você vai experienciar, e você vai passar a ter confiança, e esse mover profético vai crescer. Você declara um verso, ele vai crescer. Você declara o segundo, ele vai crescer, e até que ele te toma, e você passa a ser uma boca profética. O Senhor é o teu pastor e não vai te faltar nada, nada, nem a paz, nem a alegria, nem a justiça, nem a provisão espiritual, nem a provisão emocional, nem a provisão física, nem a provisão material, a cura da alma, a cura do corpo, oh Deus, a cura das tuas finanças, a cura da tua família. Não vai te faltar nada, igreja, porque o Senhor é o teu pastor. Ele vai te guiar a pastos verdejantes, ele vai te guiar a águas tranquilas, ele vai preparar uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo, ele unge a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda de provisão emocional, espiritual, física e material. Oh Deus, faz isso aqui nesta noite. Derrama a tua Shekinah, basturi bababás, rilalabasturi, canta, derrama a tua glória neste lugar. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Oh labasturi, tudo que vem separando o teu povo de ti, vem quebrando, vem aniquilando, vem, Senhor, perdoando, vem mais e mais de ti, Senhor. Assim como o salmista clamou e pediu, nós te pedimos: apaga as nossas transgressões, apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades, manifesta a tua misericórdia, a tua luz, a tua verdade sobre o teu povo, o teu povo aqui está, Senhor. Ora labasturibanabás, eu vejo a graça do Senhor aqui neste lugar, eu vejo a graça do Senhor aqui neste lugar, o perdão estar aqui neste lugar. Oh Deus, perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do teu povo. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. O sangue de Jesus, João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para dissipar, para aniquilar e para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, para dar vida, para dar vida, e vida em abundância, e vida em abundância, e vida em abundância. Haja vida na tua casa, haja vida na tua alma, haja vida no teu corpo, haja vida nas tuas finanças,
forças. Ora labasturi canta, labasturi melalabas. Todo espírito acusador, venha ser aniquilado, venha ser destruído pelo poder e autoridade do Cristo. E o poder e autoridade de Cristo está sobre nós, que somos a sua igreja, somos a sua noiva, a noiva cuidada, zelada, amada, provida. Oh Deus, oh Senhor, manifesta, Senhor, a cura no corpo. Talvez algum parente seu esteja enfermo, não importa onde ele estiver, mas nesta noite ele é alcançado por esta unção que está neste lugar, por este altar que recebe lágrimas em oração, as gotas de lágrima que caem nesse altar, quando este homem, esta mulher e muitos aqui oram pedindo: manifesta-te, Deus, neste lugar. Nós queremos ver o sobrenatural, paralítico andar, cego ver, enfermos ser curados. Oh Deus, mendigos assentar-se nas mesas como príncipes. Oh Deus, ontem nós não tínhamos nenhum valor, hoje nós somos príncipes, princesas do Senhor. Nós temos autoridade de governo para reger a terra. Manifesta a tua luz, manifesta mais e mais e mais e mais e mais, papai, mais e mais e mais. Igreja do Senhor, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, seja revestida de todas as armaduras de Deus, para que você possa permanecer firme, fazer tudo o que precisa ser feito e permanecer inabalável. Ora lalabasuri babasuri canta lemanto libas. Assim diz o Senhor para ti, igreja. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. Confia no Senhor de toda a tua alma. Confia o teu caminho ao Senhor, e Ele fará que a tua justiça sobressaia como sol ao meio-dia. Como sol ao meio-dia. Oh igreja, assim diz o Senhor para ti nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O salmista entrega a sua vida ao Senhor de uma maneira tão completa, tão completa. Davi não tinha nenhuma reserva. Ele se jogava completamente. Quanto maior a nossa entrega, maiores os milagres que Deus faz na nossa vida. E ele, até o verso de número 8, ele clama por isso. Esse mover que Deus traz aqui, Ele derrama a sua misericórdia, como derramou aqui sobre o salmista para ele escrever esse salmo. E ele diz, não te lembres. Ele faz um joguinho aqui do lembra e não te lembres. Sabe, Paulo ora, presta atenção, Paulo ora para que nós tenhamos inteligência espiritual. Inteligência espiritual é catar, porque toda a Bíblia é ouro, mas ela tem chaves. Então ele cata as chaves e nos dá as chaves, que na verdade Jesus já nos entregou as chaves. Mas você pega gatilhos da Bíblia e você diz, ele diz assim, eu oro para que vocês tenham inteligência espiritual. Então olha a inteligência desse salmista. Ele diz, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque elas são desde a eternidade. Senhor, tu és eterno, tu és o Deus do tempo. Lá naquele tempo tu já era misericordioso, tu ainda é hoje e tu sempre será. Então, Pai, ainda derrama a tua misericórdia. Lembra, aí ele diz, lembra que tu és misericordioso, lembra que tu és poderoso para fazer tudo novo. Tu és, Senhor. Agora, não te lembra. Olha a inteligência do cara. Não te lembra de quê, Davi? Não te lembra, Pai, dos meus pecados. Não te lembra do quanto que eu já pude ser errado. Não te lembra de quantas vezes eu virei o meu rosto para pessoas que eu poderia ter ajudado. Não te lembras e não olha para quando eu acusei alguém.
Não te lembra das minhas transgressões, das minhas iniquidades e nem dos meus... Não te lembra disso? Ele é muito inteligente, ele tinha uma inteligência espiritual incrível. Ele diz, disso não te lembra. Ele faz um joguinho de lembra e não te lembra no verso 6, 7. E ele conclui o verso 7 dizendo, mas lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Porque é a tua bondade, é a tua misericórdia que me alcança quando eu entro no vale. Por mais que eu me derrame, mas são os teus olhos que me veem e me socorrem e me transporta das trevas para a luz. E ele começa a declarar um tempo de confiança. Bom e reto é o Senhor, no verso 8, pelo que ensinará o caminho a esses que uma hora atrás transgrediram, né? No verso 9, guia os mansos retamente. É muito legal a gente pensar que esses mansos que a Bíblia está falando aqui, não é aquele ser inibido, não é aquele ser passivo, que não é o poder de Deus que faz ninguém passivo e nem inibido, porque isso que nos torna inibidos ou passivos, são as dores, são o que sofremos na vida, são quantas vezes mandaram nós nos calarmos, mandaram nós ficarmos quietos na nossa história de vida, tiraram a nossa voz, não importa o que fato ocorreu, mas o fato é que algo que ocorreu tirou a nossa voz, nos sequestrou do nosso verdadeiro eu. Não é essa a mansidão. A verdadeira mansidão é quando nós, apesar de sermos intrépidos, apesar de sermos sanguíneos, apesar de sermos coléricos, ou sermos com um temperamento mais calmo, mas nós temos um ouvido ensinável. É quando alguém chega e me dá um conselho, eu digo, uau, que conselho bom. Como esse conselho é de Deus, eu vou seguir esse conselho. E quando alguém chega e diz assim, não é bom que seja assim, mas assim, olha, assim é melhor. E aí eu aprendo. Então quando eu me torno ensinável, eu entro nessa qualificação que o Senhor abraça, que o Senhor gosta, que é uma pessoa ensinável. Porque toda a palavra de Deus e todo o ministério, principalmente os dias que Jesus palmilhou na terra, os 4 evangelhos, o verbo que você vai mais ler é ensinar, ensinar, ensinar. E ele conclui lá na grande comissão, mandando que todos nós possamos ir e ensinar o evangelho. Quando eu aprendo, eu mudo. Porque Deus sabe o que Ele criou, Ele sabe como nos fez, Ele sabe como que nós operamos, e Ele sabe que essa máquina chamada ser humano, ela opera através do aprendizado. Porque Ele nos ama tanto, que Ele nos deu algo que nos diferencia total da criação, que é o intelecto. Então quando eu sou ligado na tomada certa, quando eu vou operar através do aprendizado, eu aprendo, eu mudo. Eu agia daquela maneira, como Paulo diz, com o velho homem, porque eu não conhecia a palavra. Eu aprendo a palavra, eu recebo a visitação em meu espírito, eu mudo, eu mudo. Eu mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir e a minha maneira de agir. Assim eu posso crescer na presença de Deus. Nós podemos passar para o verso de número 11, quando ele diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Às vezes a gente ouve essas 3 palavrinhas: pecado, iniquidade, transgressão. Qual é a diferença? A diferença é que pecado eu esbarro ali e faço alguma coisa assim, imprevista. Eu digo, puxa, foi mal. Me perdoa, me perdoa. Eu não vou repetir isso. Ou talvez eu faça algo até mais carnal, mas que eu caia em mim na mesma hora. De meu Deus, me perdoa, Senhor. Ok, passou. A iniquidade não, você repete, 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 até que vira hábito. Estabeleceu o hábito, você esquece que é pecado. E aí nós vamos no dia a dia, tendo uma violência emocional em nossas palavras, ferindo e sendo feridos, hostilizando um ao outro. O lugar que talvez tenha mais hostilidade não é no mundo, é dentro da igreja. Nos nossos olhares que condenam, que julgam. E Jesus disse assim: eu não vim julgar, eu vim acolher.
Eu vou julgar lá naquele dia, no grande e terrível dia do Senhor, mas agora eu quero te acolher. Vem você que está fugindo do adultério, vem que eu te quero, como ele fez com aquela mulher que estava fugindo lá do adultério e caiu. Ele disse: não, quem é que vai jogar a primeira pedra? Não, ninguém jogou. Como ele liberou aquela mulher lá no poço de Samaria, como ele recolheu também os ricos, que também passam por tremendas também discriminação, julgamento. Julgamos que eles já têm tudo e não precisam do nosso afeto, do nosso abraço. E todo ser humano precisa do acolhimento, da palavra de Deus, do favor de Deus e dos irmãos. Então é necessário que a gente pense nessas. E a transgressão é quando eu conheço, o sinal está vermelho, eu vou passar. Não interessa, eu vou passar o sinal vermelho. Eu decido transgredir a lei. Eu sei que a lei é sinal verde, mas está vermelho, eu quero passar. Então assim a gente cai nessas 3 palavrinhas. E o salmista coloca todas 3 intencionalmente aqui. Intencionalmente. Por quê? Porque Davi pede que Deus o livre dos seus inimigos. Porque Davi quer que Deus venha trazer para ele a vitória completa. Para eu ter a vitória completa, eu preciso limpar o meu altar. Aqui. Eu preciso. Esses dias uma pessoa muito querida, uma ovelha muito querida, disse: pastora, qual é a maior arma que eu posso usar numa batalha espiritual? Eu lhe digo, meu filho, essa não é difícil, essa é fácil. É o coração puro. Não permita que Satanás consiga te vencer com ofensas. Ele não está ofendendo você, ele está ofendendo a Deus. Amém por isso. Quando ele vier com você com ofensas, jogue para Deus. E tenha misericórdia, exerça a misericórdia, o perdão, perdoe os pais. Os pais estão sofrendo tantos ataques. Tudo que não dá conta, joga para a conta do pai, da mãe. A Bíblia diz: quando teu pai e tua mãe te desamparar, eu te acolherei. Eu te acolherei. Eu sou responsável por você. Clama a mim, apresenta a mim as vossas demandas, e eu vou te responder, diz o Senhor. Então nós entendemos que nós precisamos estar com esse altarzinho aqui dentro limpo, eu libero perdão, eu peço perdão. E Davi era muito ágil nisso, ele era rápido para liberar e para pedir, e ele pedia mesmo: perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados. Eu quero estar limpo diante de ti, Senhor, porque eu preciso da vitória completa. Senhor, destrói os meus inimigos. Gente, o povo de Deus tem um conjunto 24 horas pelejando contra o povo de Deus, e nós precisamos orar contra isso, porque Apocalipse 12 diz que isso é real. Por isso que Davi orava tanto por isso, porque ele sabia que ele tinha muitos inimigos humanos, mas ele tinha também o arqui-inimigo que não é humano. Senhor, destrói os meus inimigos. Senhor, que nesta noite os inimigos do teu povo sejam destruídos. Senhor, os inimigos da tua igreja, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel de Deus, os inimigos de Jerusalém, que tipifica os inimigos dos crentes, os inimigos dos crentes sejam derrotados nesta noite por uma palavra profética que sai deste altar. Caiam por terra os inimigos do povo de Deus. Caia por terra os inimigos do povo de Deus. Caia por terra os inimigos do povo de Deus, humanos e não humanos. Ora, Manturibás, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir os inimigos, as obras malignas que intentam contra o seu povo. E registre-se no reino do Espírito que há uma escritura que diz que ao redor do povo de Deus tem os anjos do Senhor. Ao redor do povo de Deus há uma ordem para o Senhor te guardar em todos os teus caminhos. Não prevalecerá contra ti nenhuma cilada do diabo, porque o Senhor te guarda. O Senhor faz ao teu redor, igreja, uma muralha de fogo, e a manifestação da glória do Senhor seja no meio desta muralha. Seja no meio desta muralha. Você vai no seu dia a dia, mas ao teu redor você nem vê, está uma muralha de fogo.
E aqui no meio desta muralha, você vai andando e a glória do Senhor é sobre ti, te guardando, te dizendo: vai por aqui, te atrasando no trânsito, te dando uma situação aqui, te dando outra ali. Ele está em todos os teus caminhos. Eu preciso conhecer e reconhecer. Quando eu conheço, eu vivo, e quando eu reconheço, eu atraio mais e mais do favor e da sua glória, e do seu favor, sabe? E uma das coisas que ele pede muito aqui, Davi pede muito, e ele tinha pavor disso, e eu tenho pavor disso, e eu creio que todo crente tem também, e aqui em Sorocaba não é diferente. É de ver o seu inimigo triunfando contra ti. É da humilhação do inimigo dizer: venci. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ele não te venceu, não vai te vencer e jamais te vencerá, porque o sangue de Jesus é que te guarda. E eu quero te lembrar que Isaías 49:23 tem uma promessa, e eu quero que você receba ela. Ele diz assim: saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Há uma passagem que eu amo tanto, e a igreja que eu presidi muitos anos conhece ela decoradamente, que é o momento em que sacerdote Esdras voltava ali com o povo do cativeiro, e ele se sente tão pressionado, e ele diz: não, eu vou parar aqui, eu vou jejuar 3 dias aqui às margens do rio Ava, para pedir ao Senhor destino seguro para mim, para minha família e para tudo aquilo que é nosso, porque eu tive vergonha de ir aos governantes, ao governador, pedir provisão, porque eu disse a eles que a boa mão do Senhor tudo nos daria, e se eu for agora, eles vão dizer: aonde está o teu Deus? Por isso eu vou parar aqui, vou pedir a Ele destino seguro. Isso está em Esdras 8, e eu registro nessa noite, para que eu possa ecoar no reino do Espírito a minha voz, e para pedir a você, igreja do Senhor, que Deus te dê destino seguro, para ti, para a tua família e para tudo aquilo que tu é mordomo, trazendo a lembrança do Senhor, todas aquelas questões que estão te desafiando, todos os teus desafios, sabe? Para a gente finalizar, no final a partir do verso 16, ele vai elencar, todos os seus desafios daquele momento. Talvez nós possamos nos identificar com esses desafios. E o salmista começa a dizer no verso 16: olha para mim, Senhor. Senhor, olha para mim. Deus, eu preciso, tem piedade de mim. Número 1, tem compaixão. Você sabia, igreja, você já observou que toda vez que Jesus ia promover um milagre, os livros registram que saíam de Jesus compaixão e indignação e compaixão, porque são esses os promotores dos milagres. E aí Davi disse: olha para mim, tem piedade, tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho e aflito, mesmo em meio a multidões. O desafio às vezes cega a tua fé, e você se sente sozinho, mesmo cheio de pessoas ao seu redor. Quem nunca? Você diz: meu Deus, você é casado, bem casado, você tem pai, tem mãe, tem família, às vezes tem amigos, às vezes você tem alguém que te referencia, às vezes você tem um bom amigo que vale por tudo, por família e por tudo, mas você se sente só. Quando você vê um gigante à sua frente, você diz: e agora? O que é que eu vou fazer com esta enfermidade? O que é que eu vou fazer que eu estou sem dinheiro? O que é que eu vou fazer? E a tua fé por um momento é abalada, até você se recuperar. E Davi diz: tem compaixão, porque eu estou solitário e aflito. Verso seguinte ele diz assim:
as ânsias, a angústia do meu coração, as atribulações do meu coração. Senhor, me tira dessa angústia. Talvez seja o seu caso. Você está aflito, atribulado. E aqui o salmista diz que elas se multiplicaram, porque quanto mais angustiado, mais angústia, mais angústia. Somente Jesus para parar e interromper esse fluxo. E o verso 18 ele diz: olha para a minha aflição, para a minha dor. Olha para a minha dor. E eu quero declarar nesta noite que a tua dor vai promover um grande peso de glória. Eu quero declarar nesta noite para ti, igreja do Senhor, você que está me ouvindo em casa, eu quero declarar que você será alegrado por quanto tu foste afligido, que toda injustiça, ainda no dia de amanhã, ela volta em justiça de Deus sobre a tua vida, te dando a vitória talvez até em processos em tribunais, a vitória na justiça do homem, a vitória na vida comum, a vitória em todas as áreas da tua vida. Deus se manifesta e entra com justiça de Deus na tua vida, te dá vitória em todas as áreas que você peleja. Assim eu declaro sobre o povo de Deus, que a tua dor, por quantos anos tu passaste a tua dor, por quantos meses, por quantos dias, assim como o salmista orou: Senhor, por quanto me afligiste, me alegra, Senhor. Assim eu derramo sobre o povo de Deus a unção que vem trazendo a restauração do tempo. Oh Senhor, o retorno do tempo, retorna em alegria, retorna, Senhor, a dor promovida em glória tua, que derramada sobre o humano, traz a restauração de todas as coisas. Restaura, Senhor, restaura-nos por completo, tudo aquilo que somos mordomo, o nosso eu, a nossa alma, por onde fomos atingidos. Restaura a tua igreja, restaura a tua noiva, restaura, Senhor. Traz a restauração, ó Pai. E ele continua a pedir, sabe? O salmista faz 10 pedidos aqui. Ele pede: olha para os meus inimigos. Feche seus olhos, igreja. Olhe para os meus inimigos, pois eles vão se multiplicando e me aborrecem. Senhor, olha para os meus inimigos e põe fim a eles. Eu não sei qual é o teu inimigo, mas eu sei que nesta noite o Senhor está trazendo o fim dos teus inimigos. Se é a escassez, olha, Senhor, para os inimigos do teu povo e vai redimindo o teu povo, Senhor. Redime a Israel, ó Senhor. Redime a tua igreja, ó Senhor. Redime, Senhor, dos seus inimigos, humanos e não humanos. Ó Deus, toda escassez seja promovida, a tua glória venha promover a escassez em abundância. Abundância espiritual, emocional, física, material. Vem, Senhor, vem com a tua glória, guarda a alma, Senhor. Livra, Senhor, o teu povo. Ó Deus, guarde-os, Senhor, o coração na sinceridade. Ó Deus, por isso eu oro por cada um